Fala galera, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Triângulo Nerd Podcast. Aqui quem vos fala é o Rafa. Aqui quem vos fala é o Bruno. E hoje nós vamos para o nosso penúltimo episódio da cobertura de Monster, este excelente anime que está chegando ao seu final. Então, vamos lá! Como já tem sido de praxe nos últimos episódios, iremos começar com um resumo dos episódios que iremos comentar aqui. Falaremos hoje dos episódios 66 ao 70. No entanto, hoje eu vou resumir logo os 5 episódios para que a gente possa comentar mais livremente. Meu colega aqui costuma ser meio apressado, dar spoiler dos episódios que eu ainda não resumi durante a nossa gravação. Eu vou resumir. Que é esse cara, bicho? Bora quebrar esse bicho na porrada. E assim a gente pode gravar mais livremente. Então vamos lá. No episódio 66, Chapek conta a Nina que Johan e ela foram frutos de uma espécie de experimento que uniu casais específicos para terem filhos. Ao tentarem escapar de quem liderava esses experimentos, os pais dos dois foram capturados e o pai deles foi morto. A mãe ficou presa em um hospital até dar à luz. Em certo momento, a mãe diz para Bonaparte, que era o líder do experimento, que seus filhos vingariam ela, não importa o que acontecesse. Chapek guia Nina até onde Johan está e diz que ele está atrás de Bonaparte, que é então que ela entende e descobre, na verdade, que Bonaparte estaria vivo. Emma mantém Christophe, que lá atrás, no final do episódio anterior, estava quase para matar a Eva, e aí o Tema aparece e atira nele, né? Aqui a gente descobre que ele tá mantendo o Christophe vivo, né? O Tema tá mantendo ele vivo, para que o homem o diga onde Johan está. Christophe, então, em algum momento acaba revelando pro Tema onde é que o Johan tá, e o Tema vai atrás do Johan e deixa a Eva para trás, que estava ali até aquele momento com os dois. E vemos então que Nina reencontra Johan. No episódio 67, sob a mira da arma de Nina, Johan conta a ela a história do massacre na mansão da Rosa Vermelha e outros horrores, apontando Bonaparte como responsável. Nina então entra em uma espécie de choque. Emma chega ao local e já não encontra Johan, mas Nina está no chão, apontando uma arma para si mesma. Chorando e em choque, ela conta para Tema que lembrou que, na verdade, quem foi levado para a mansão da Rosa Vermelha foi ela, que as histórias que o Johan lhe contou, na verdade, são apenas ele repetindo o que ela mesma havia lhe contado no passado. Johan pegou as experiências de Nina e as fez dele. Chapek entra no local onde Tema e Nina estão e diz a eles que Johan foi matar Bonaparte, que o filho de Bonaparte está em Praga. Chapek acaba então morto pelos seus próprios capangas e nós vemos Johan indo até um antigo assassino de aluguel que ele contratava para matá-lo. No episódio 68, vemos que Lund chega a Hohenheim, é uma cidade, que é um vilarejo, né, no sul da Alemanha, e se hospeda em um hotel local, além de avisar a polícia do lugar que algo horrível pode estar prestes a acontecer. Grimmer também aparece no mesmo hotel para se hospedar. Lund revela que sabe que Grimmer é procurado, mas não parece querer prendê-lo. Grimmer diz que eles teriam chegado na cidade seguindo pistas diferentes e se pergunta se conseguirão deter o massacre que está chegando, ou seja, Grimmer dá a entender que os dois sabem que algo muito ruim está para acontecer nessa cidade por conta do Johan e se pergunta, né, se eles vão conseguir deter o que está para acontecer. Os dois investigam uma casa nas montanhas onde encontram desenhos dos gêmeos, né, ou seja, do Johan e da Nina, e um gato morto a tiros, e um morador do local é assassinado. No episódio 69, Tema analisa os documentos que conseguiu com a organização de Wolf sobre Bonaparte e os analisa enquanto está acompanhando Nina no hospital. Nina diz a Tema que Johan planeja o que ela chama de suicídio perfeito e recriar os massacres na mansão da Rosa Vermelha e em Kinderheim 511. Tema vai atrás de Lipski, ou seja, o filho de Bonaparte, e de um especialista em livros ilustrados e consegue informações sobre onde Bonaparte talvez esteja. Enquanto isso, em Hohenheim, um casal de idosos que está hospedado no mesmo hotel de Lund e outro desconhecido começam a espalhar o caos na cidade, cometendo assassinatos ou criando os meios para que eles ocorram. Até o policial local é morto. Além disso, a cidade fica isolada por uma chuva que inunda as vias de entrada e saída do local e a linha telefônica também cai. Lund desconfia dos idosos que estão hospedados no mesmo hotel que ele e Grimmer, ao ouvir o que talvez seja o terceiro tiro desde que chegou ao local,
percebe que talvez não tenha mais como impedir a tragédia que se pronuncia. Episódio 70. A onda de assassinatos continua. Roberto aparece e começa a atirar nos policiais do local e roubar suas armas. Grimmer e Lund descobrem a relação dos idosos com a distribuição de armas às pessoas e os confrontam. Eles dizem que fizeram isso porque a pessoa que os pediu para fazê-lo era parecido com um neto falecido. O dono do hotel onde Lud e Grimmer estão se revela então como sendo Franz Bonaparte. Os dois percebem que o plano de Johann é matar toda e qualquer pessoa que tenha memórias dele. Quando Bonaparte diz que estava esperando a morte há muito tempo e que não tinha medo dela, Grimmer se revolta e diz que vai proteger ele até que possa revelar todas as atrocidades que aconteceram por culpa dele. Grimmer fica então para defender o hotel e Lund sai armado para o hotel onde Roberto está, depois que o casal de idosos indica que teria um homem neste tal hotel dando ordens. Reykjavik e Gillen mostram a Nina um e-mail de Johann dizendo que a espera em Hohenheim e ela pede para ser levada até lá. Eles aceitam, mas dizem que ela deve ir desarmada e acompanhada por Gillen. Nina fala que o plano de Johann é matar todos que conhecem ele e diz que Reykjavik, Dieter, Eva e outros devem se reunir e se esconder. Emma então chega na cidade de Hohenheim e vê o caos no qual ela se encontra. Bruno, eu vou passar a palavra pra ti, cara, porque eu quero que tu comeces comentando essa leva de 5 episódios, os penúltimos episódios, digamos assim, né? Já que a próxima leva vai ser a última leva de episódios, seriam os 4 últimos episódios que nós comentaremos aqui, pois será o final do anime. Então, Bruno, esse finalzinho aqui, cara, o que tu tem achado desse grande clímax de Monster? Cara, o que eu posso te falar sobre isso, além do começo ali do primeiro episódio, que conta pelo menos um pouco da história da mãe dos gêmeos, que é no caso a Nina e o Johann, sobre o pai do Johann, que eu também fiquei meio, não estranho assim, mas eu ficava pensando quem era o pai dele. Eu tinha dúvida se era o Franz Bonaparte, mas não era, então isso matou a minha dúvida. Mas o que eu quero pontuar, que literalmente nós estamos lendo o livro sobre um monstro sem nome. Então, a partir do momento em que toda a série se comporta e se liga exatamente para fazer jus ao que é o livro, para ser exatamente como o livro é. Porque a gente percebe que no final do livro, o príncipe, que no caso tinha um monstro dentro dele, ele ficou sozinho, sem ninguém para chamá-lo pelo seu nome. E é exatamente isso que o Johann quer. Ele quer que todas as pessoas sabem da existência dele, sabem do nome dele, morram, para que ele fique da mesma forma que o príncipe com o monstro do livro, sem ninguém para falar o seu nome. Então eu acho que isso foi uma sacada muito legal do anime. Fora também dos plots, como eu falei, sobre a nossa investigação interna aqui do Triângulo Nerds a respeito das lembranças da Nina, que eu estava totalmente certo, que era o Johannzinho ali. Até criança ele já tinha o hábito de se vestir de mulher, que ele se passava pela Nina, até quando ele era criança. O que eu não gostei muito dessa situação é que parece que na primeira fuga deles, que eles encontram aquele casal de idosos, o Johann mata o homem e a mulher ali, né, o casal de idosos, muito fácil, muito rápido para uma criança. Então eu acho que aquilo ali foi um pouco fora da caixinha ali. Parecia que o Johann era totalmente treinado pelos agentes do Missão Impossível, porque o cara matou ali na jugular dois idosos assim, sem reação nenhuma dentro do outro, entendeu? E ele saiu totalmente ileso. Então, tipo, isso é uma coisa muito estranha. Há de se pensar, né? A gente passa o pano porque o anime é bom. Mas, cara, são 5 episódios incríveis. E é tipo assim, a cada episódio tipo, vai aumentando, assim, sabe, a nossa emoção em relação aos episódios. Porque no episódio passado, né, no nosso programa passado, tu tinha comentado que o Lund, ele tinha sumido. E agora ele aparece exatamente no ponto final da história, de uma maneira incrível ali, juntamente com o Grimmer. Então parece que vai juntando as peças e vai todo mundo ali entrar naquele copo ali do liquidificador e serem triturados para sair uma coisa incrível dessa história final. Os 5 episódios que a gente assistiu foram maravilhosamente perfeitos, bem feitos. É claro que tem algumas coisas ali que a gente pode pontuar. Teve uma questão assim mais de chatice nossa mesmo,
do que de roteiro, que a gente consegue passar o pano ali tranquilamente, mas que faltou um pouquinho ali de zelo na questão de informações. Mas assim, no geral, são 5 episódios incríveis, porque, tipo assim, eles misturam o que aconteceu na Casa das Rosas com o orfanato, né? E eles mostram pra gente como foi feito o contexto daquela situação, porque isso foi uma pergunta que a gente fez. Como isso aconteceu? Como o Johan incitou todas aquelas pessoas do orfanato a se matarem, entendeu? Então eles estão mostrando pra gente na prática como foi feito aquilo. Então, tipo, o anime é muito incrível nessa tradução, nessa formulação do plano do Johan. Ficou perfeito, cara, ficou perfeito. Tô muito ansioso pra ver esses 4 episódios e, caramba, que tesão de anime, viu? Cara, agora que tu já rascou seda pro anime, eu preciso confessar que teve algumas coisas que me incomodaram nesses 5 episódios. Mas eu gostei, assim, de modo geral, são episódios legais e tal. Tá, afinal, estamos chegando no clímax, e clímax usualmente é legal de assistir, até em produções ruins, usualmente o clímax é divertido de alguma forma. E Monster, que é uma boa produção, não seria diferente. Mas eu confesso que tem, cara, coisas que não encaixam pra mim. Mas são coisas que não são novidade. Eu acho que esses 5 episódios que a gente assistiu pra comentar aqui, né, o 66 ao 70, eles são um amálgama muito claro e que refletem bem o que é o Monster. Por quê? A gente tem uma construção muito legal e muito bem feita da cidade, das pessoas da cidade. Ele vai mostrando, apresentando diversas pessoas ali, inclusive na primeira cena que aparece um molequinho consertando a bicicleta com o dono do hotel. Fiquei, cara, pra que, assim, tipo, mostrar essa cena só pra depois o Lund chegar e a gente vê que o Lund vai se hospedar no hotel? Ele podia só chegar e se hospedar no hotel. E aí depois, com o passar do episódio, eu fui entendendo, eu falei, tá, beleza, entendi, eles querem levar a gente pra conhecer a cidade, os moradores. E isso é muito legal, cara, é muito bem feito. Tem um episódio que serve basicamente pra isso, assim, que é esse episódio da chegada do Lund e do Grimmer na cidade, né, em Hohenheim. E isso é muito legal. Essa criação de personagens, de ambientação, de locais, normalmente é muito bem feito pelo anime. É muito legal também uma coisa, que é o fato do anime usualmente meio que não esquecer os personagens, né? De modo geral, pelo menos, e as jornadas deles. Talvez tenha a falha com um outro personagem ali ao longo do anime, mas de modo geral ele trabalha bem esses personagens. E a gente vê essa jornada culminando aqui nesse final, com os personagens meio que se encontrando ali, o Lund, o Tema. O Tema ainda não encontrou a galera, né? Mas enfim, chegando no mesmo local, o Grimmer, que são coisas coerentes, né? A jornada da Nina, do Haikvai, do Gillen e tal, que ainda tá aqui, né? O Gillen aparece num episódio ali, no meio da série, então pensa que vai ser só aquele episódio e pronto. Mas não, ele acaba aparecendo algumas vezes, apesar de com pouco destaque, ainda que seja ele o responsável pela sessão de hipnose, né, da Nina. Mas o Homem não tem tanto destaque, mas é coerente também com o personagem em si, com a jornada dele ali e tal. Ele é utilizado, né, como um mecanismo de forma interessante, ainda que ele não tenha um arco muito próprio, a não ser o que a gente viu, né, no episódio que ele apareceu, que era da desconfiança e depois passar a acreditar no tema, etc. Ele passa a ser um mecanismo muito bem utilizado ao longo dos episódios. Enfim, isso continua aparecendo aqui nesses episódios de forma muito legal. A parte das revelações também, que é algo que o anime ele sempre traz alguma revelação bombástica, alguma coisa que choca a gente, que deixa a gente pensando assim e repensando em vários acontecimentos. E isso é muito bem realizado aqui com a Nina, né? E com o que ela diz, o que ela lembra, que na verdade ela foi a responsável. Eu gosto muito dessa virada, cara. Eu acho muito interessante de explorar. Assim, normalmente a gente vê um personagem mal porque, sei lá, ele sofreu algo e aí ele... Ou então ele tem alguma crença deturpada já na cabeça dele, e aí ele utiliza aquilo, aquelas memórias, aquela crença, ou aquelas coisas que aconteceram com ele pra, enfim, se tornar malvado, né, e ter algum tipo de atitude extrema lá. Não é o caso bem do Johan, né, cara? Eu sinto aqui que realmente lá atrás, no início do anime, a gente falou sobre, será que o Johan ele sempre foi um monstro, ele foi meio que criado e tal. E aqui a gente vê, pelo menos
a entender, assim, acho que de uma forma mais definitiva, que o Johan, na verdade, ele bem que sempre foi um monstro, né? Porque ele pega as histórias ali da Nina, tudo bem, eles tiveram uma vida muito louca, assim, sofrida, mas ele pega tudo que a Nina sofreu e faz disso meio que a história dele, assim, a motivação dele pra cometer todas essas atrocidades, cara. É uma história meio bizarra, assim, inclusive, eu queria muito eu quero muito conversar com um psicólogo que tenha assistido, sabe, esse negócio, cara, pra tentar explicar, pra ver se tem algum tipo de teoria na psicologia mesmo, assim, que tente explicar esse tipo de coisa, porque é muito bizarro isso e é diferente das coisas que a gente costuma ver. Então, isso é muito interessante. O anime é uma virada que surpreende. Mas, apesar de todas essas coisas que são bem feitas, aqui a gente também tem as coisas que pra mim são mal feitas. Como, por exemplo, passagem de tempo e distância, que já aconteceu antes algumas vezes. Tipo assim, o Lund, o Lipski, quando o tema encontra o Lipski fala que o Lund teria saído de lá, né, do local onde o Lipski tá, há semanas. E aí a gente vê o Lund chegando lá em Hohenheim. O tema sai de onde ele tá com o Lipski e chega em Hohenheim, o que dá a impressão de que foi, tipo, metade de um dia ele tava em Hohenheim já. Um dia depois, sei lá, ele tava em Hohenheim. Então por que o Lund não chegou lá muito tempo antes, já que ele saiu semanas antes, ou muitos dias antes, sabe? Fica meio incoerente. A mesma coisa, cara, em relação a a questão da manipulação. A gente citou aqui, eu acho que no último episódio que a gente gravou, do vilão e tal, de como ele consegue manipular as pessoas. Novamente, cara, a manipulação aqui, ela é até muito interessante. Inclusive, ela tem uma espécie de background, não background, mas ela tem um estofo na história que o Lund conta pro Grimmer ali, né, que teve uma cidade, aconteceu algo parecido e tal. Só que a questão pra mim não é nem o que é feito, e sim a rapidez com que isso acontece. Eu acho que se a série, o anime, ele tivesse dado tempo pra que a gente acompanhasse essa paranoia tomando conta, sabe? Essas cagadas acontecendo, de repente um pouco de alguma investigação policial ali pra tentar descobrir quem é, quem não é, sabe? Do jeito que acontece, parece muito rápido pra mim, e é até meio estranho algumas coisas, como, por exemplo, a história do casal que ganhou na loteria. Cara, assim, pra mim, eu achei graça na história deles inteira, porque a forma como eles entram numa paranoia é tão bizarramente absurda, a paranoia deles, e as atitudes que eles tomam são tão bizarras, e, ao mesmo tempo, meio que não tem nada a ver com o Johan, ou com nada com que o Johan faça, a não ser que, sei lá, depois a gente vai acabar descobrindo que o Johan manipulou os números da loteria pra fazer com que eles ganhassem, né? Eu aposto que a gente ainda vai descobrir isso no final, entendeu? Mas assim, é tão bizarro e que foi engraçado, não foi tenso, sabe? Então, essa manipulação, eu compraria ela muito melhor se ela tivesse tempo pra ser trabalhada. Pra mim, ela foi muito apressada, sabe? Foi muito rápido pra gente chegar logo no clímax. Num anime que tem 70 e poucos episódios, acho que poderia ter tido, assim, pelo menos mais uns 2 a mais, 3 a mais, pra trabalhar isso de uma maneira melhor. A mesma coisa a questão do casal, tipo, a gente ajudou ele porque ele era parecido com o nosso neto. Então, como ele é parecido com o nosso neto que morreu, então a gente ajudou ele a distribuir armas pra massacrar uma cidade. Tipo, porra, velho. Sabe, tipo assim, o extremo do que o bagulho vai é muito rápido, sabe? E é muito absurdo, assim. Então, cara, enfim, algumas coisas nesse sentido que não encaixam muito pra mim, sabe? E o ponto que eu acho, na verdade, no fim das contas, principal por que caralhos o Johan tá massacrando uma cidade pra matar um cara? Tipo, isso assim, eu não sei se eu vou conseguir entender nos próximos 4 episódios, ou não sei se eu perdi alguma coisa nesses episódios, e eu quero que de repente tu me diga se tu lembra de alguma informação, ou se tu tem alguma, pelo menos, interpretação. Porque, cara, eu não tenho nenhuma interpretação pra isso, do porquê ele tá fazendo isso, a não ser que, tipo assim, ele é mau, tipo, e é isso a explicação pra mim. E assim, não faz sentido. Tipo, se ele manipula a gente, até mata a gente, mas com o intuito de chegar no Bonaparte, beleza. Mas as pessoas da cidade, por exemplo, não conhecem ele. Não tem por que ele matar todo mundo da cidade. Uma coisa é se ele tivesse ido atrás do Raikvai, da Nina, da galera lá. Mas ele tá matando uma cidade inteira pra quê? Sabe? Tipo, pra mim, assim, não faz sentido. Fora a questão de facilitações do tipo, é porque caiu uma chuva. Aí a gente vai descobrir, não, porque o Johan, na verdade, ele planejou aquele dia porque ele sabia que ia cair um temporal e ia alagar tudo. Só que sabe assim, um negócio meio que contando com a sorte, porque previsão do tempo não é certa? E aí, cara, essas coisas, elas acabam incomodando um pouco, sabe? No final das contas, elas acabam incomodando porque quando tu tira, assim, quando tu força essas situações,
tu tira a organicidade, a naturalidade dos acontecimentos e faz com que eu crie uma barreira pra aceitar aquilo, sabe? Então, novamente, Lucas, tu achou horrível? Não, eu não achei horrível, na verdade, longe disso, eu achei bom. Mas é isso, tipo, como é o clímax, eu tava esperando ficar, caralho, olha o que tá acontecendo e tal. E tem coisas com as revelações, com os acontecimentos, principalmente nas revelações da Nina, no encontro dela com o Yor, que é muito intenso pela carga emocional que tá presente ali. Mas a despedida ali, né, quando a Eva chora e tal, e aí é meio que aquela situação do tipo, dela entendendo que, caralho, eu realmente nunca vou conseguir recuperar esse cara depois de todas as merdas que eu fiz na minha vida. Então tem as cargas emocionais que são legais ali, mas esse âmbito maior, que é do plano do vilão e tal, realmente eu acho que o autor ele não sabe escrever muito bem. Parece que ele queria trabalhar, ele sabe trabalhar emocionalmente os personagens, arcos menores, etc, como a gente já falou aqui muito bem, mas essa questão de um plano de um vilão megalomaníaco e super inteligente, cara, a sensação que eu tenho é que o autor ele não tem assim, a capacidade de bolar planos inteligentes o suficiente pra fazer que a gente compre que esse vilão é foda o suficiente. Então, os planos, eles acontecem, mas a justificativa, a forma como eles acontecem, é muito espaçadamente explicado e justificado, e aí fica frágil pra mim, sabe? Então isso me incomodou aqui nessa questão final. Mas, enfim, Bruno, fala aí, o que tu achas, assim, e, por favor, se tu tiver alguma justificativa ou interpretação do porquê que ele tá matando uma cidade, fala aí pra eu ver se eu aceito, cara, porque até agora tá complicado. Cara, é exatamente isso que eu ia te falar. Eu tenho 2 pontos pra citar aqui, que vai ser, primeiro, essa justificativa, que eu vou tentar te dar, né? E tem um outro ponto também, que é em relação ao Roberto. Mas, assim, o que eu posso te falar sobre essa justificativa dele ter que fazer isso em relação a toda a cidade pra ele matar o Bonaparte? É exatamente um show. Porra, Bruno, mas por que um show? Um show não chama a atenção? Então é isso que eu quero que tu entenda. O show que ele tá fazendo, o que seria um show, ele chama a atenção para atrair para aquela cidade as pessoas que têm o entendimento, o conhecimento sobre o Johan. Ou seja, aquelas pessoas que sabem que o Johan existe. É citado em algumas partes do anime, que até a Nina chega a falar pro professor Heikenway, que eles têm que proteger tanto o Dieter quanto a Eva. Porque são pessoas... Não só eles, o Dieter, a Eva, a Lottie, o Carl, todo mundo daquela outra história lá. Pois é. Porque eles sabem quem são, eles têm conhecimento do Johan. Então, o show que ele faz é para atrair justamente algumas dessas pessoas. Porque a gente vê em uma parte, numa cena bem isolada, que o Johan chega para tomar chá com o assassino, né? E ele meio que manda o assassino atirar nele, só que o assassino não atira nele, que o plano dele vai ser esquecido. Então o que ele faz? Ele atira no assassino, que sabia da existência dele, e vai embora. E ele vai e sai falando isso. O plano dele é ser esquecido. Então eu acho que esse plano, esse show, essa demonstração que ele dá de destruir uma cidade, é justamente para atrair o Tema, para atrair o Grimmer, para atrair o Lund, para atrair a Nina, entendeu? Para atrair o Dr. Heikenway, entendeu? Então ele faz desse show meio que, cara, eu posso até tentar matar de 1 a 1, mas se eu fizer isso de uma maneira mais elaborada, eu consigo atrair pelo menos a maioria deles para um lugar onde me facilite fazer isso. Fora que eu vou esconder as minhas reais ações, tanto de matar o Bonaparte, quanto de matar essa galera já mencionada, porque vai ser um assassinato coletivo, um assassinato em massa. Então, naquela sociedade ali, ou na investigação daquela sociedade, o pessoal vai procurar sobre o Bonaparte, vai procurar sobre o Tema, vai procurar sobre o Lind, o Grimm e sobre os tantos outros, mas nenhum deles vai ter correlação com o Johan. Então, é um plano elaborado para literalmente apagar o nome do Johan das pessoas em si, entendeu? Então, eu consigo compreender dessa forma. Foi a elaboração de uma artimanha, de um plano, para atrair o pessoal ali e, além de matar essa galera, encobrir totalmente os rastros do Johan.
porque ali não vai ter um culpado, entendeu? Não vai ter o culpado. E se tiver o culpado, através de investigação, o peso e a responsabilidade vai cair sobre o Bonaparte, entendeu? Então, foi um plano bem articulado, bem desenvolvido, de uma forma que o Johann vai fazer exatamente como o monstro do livro. Não vai ter ninguém para dizer o nome dele, não vai ter ninguém que conheça ele. Então, pode ser que ele fique com uns nós soltos, uns pontos soltos, que realmente ele não vai conseguir atrair todo mundo para ali, pode ser. Mas eu acho que atraindo a maioria para esse ponto e fazendo isso parecer um delírio coletivo, é muito mais fácil do que ele buscar um a um ali, entendeu? Então eu acho que tem uma concordância nesse plano, é um plano ousado e elaborado, então cabe e encaixa ali em relação ao anime. O que não encaixa é justamente isso aí que tu falou, que é a coerência e a facilitação do texto, que é em relação a chover, as linhas telefônicas terem ficado mudas, entendeu? A cidade ficar isolada, entendeu? Incomunicável. Então, essas situações convenientes, essas conveniências do roteiro são um pouco forçadas, mas eu acho que, assim, no geral, o que a gente consegue tirar ali do plano do Johann, no geral, como eu te falei, comparando ao livro do monstro, que é basicamente a história completa ali, cabe, cara, encaixa muito bem e eu acho que foi muito bem feito nessa parte, entendeu? E outra coisa que eu queria falar que é em relação ao Roberto, porque o Roberto é o feio mais bonito dos animes, cara. O cara consegue transar com todo mundo que ele quer ali. Ele foi lá, deu em cima da Eva, a Eva cedeu, transou com a Eva. Ah, vou matar a Eva. Quase mata. Aí ele foi nessa cidade, a menina lá do açougue falou: ah, eu estou à procura de um homem bonito. Porra, é um homem bonito, mano. Aí chega a porra, aí ela fala, aí passa um tempo assim, ela fala, chegou um homem bonito que eu tanto queria. Ela fala pro Grimmer, se eu não me engano. Aí quando eu vou ver quem é o Roberto. Que porra de homem bonito é esse? Qual a concepção de beleza pra essa menina? Entendeu? Então, aí quando vê o Roberto vai, e o Roberto ele não consegue. O Roberto é o cara mais antiético que eu conheço em relação ao trabalho. Porque ele não consegue apenas fazer o serviço dele. Ele tem que seduzir alguém, ele tem que transar com alguém, porque ele não consegue se satisfazer apenas matando a galera. Ele tem que dar um tapa na boneca. Então, tipo assim, o Roberto é o personagem mais foda desse anime. O Roberto devia ser o vilão principal desse anime, porque ele é tão foda quanto a porra do Johann, só que ele é mais foda ainda, porque além dele conseguir matar e fazer com que os planos dele quase sempre deem certos, ele ainda consegue dar um tapa na boneca ocasionalmente ali, mesmo sendo horrível. Cara, o fato dele ser antiético realmente me pegou agora. Puta que pariu. O cara é um assassino, mas realmente o que te chamou a atenção é a falta de ética dele. Isso aí realmente foi complicado. Mas, cara, não sei se eu compro muito a tua justificativa, assim. Não necessariamente pela justificativa em si, mas talvez por outras questões que já foram apresentadas, que ainda também estão com falhas, com buracos, assim. E aí a sensação que eu tenho é que, tipo, na verdade, isso continua sendo pra mim meio que mais um buraco do que qualquer outra coisa. Até porque tem muita gente que não faria sentido ir pra ali mesmo sobre esse prisma de ser atraído. O Cal, a Lotte, o próprio Chuvald. São pessoas que, teoricamente, ele teria que matar. E que, inclusive, ele já teve oportunidade pra fazer isso lá atrás, não fez. E assim, não faria sentido eles irem pra lá, pra essa cidade atrás dele, porque não, né? Tipo assim, o Aki vai, a Nina, o tema, beleza, assim. Mas o resto da galera não faria muito sentido. Mas enfim, mas eu entendo o teu ponto de vista, é interessante, mas não sei se eu compro tanto essa... Mas sabe o que a gente pode justificar? Sabe como eu posso justificar essa situação? É que é tipo assim, eu sei que tem pessoas me caçando. E eu sei que tem pessoas que têm o conhecimento sobre mim, mas que elas estão inertes, elas não fedem nem cheiram em relação a estar me perseguindo. Então, deixa eu matar 2 coelhos com uma cajadada só aqui, que é matar tanto o Bonaparte quanto quem tá me caçando, e depois, com mais calma, eu vou atrás de quem eu sei que tá ali inerte, que eu sei exatamente onde é que tá, porque uma coisa é tipo, ele é atrás do tema, ele é atrás do Lund, ele é atrás do Grimmer, entendeu? São pessoas que são boas em fugir, estão sempre ali
nas sombras, entendeu? Outra coisa ali atrás do Cal, do Schwald, entendeu? O Johan, por exemplo, quando a gente pega a questão da relação dele, primeiro, uma coisa que eu quero saber se vai ser ou não explicada nesses próximos 4 episódios, a relação dele com a questão da antiga polícia da Tchecoslováquia lá e tal, e a organização do bebê e tal, que meio que se misturam, né? Meio que são a mesma coisa ali, porque tem uma questão ali dos extrema-direita, mas que tá ali meio que relacionado de alguma forma com a polícia da Tchecoslováquia, enfim. Cara, ele meio que manda na organização, mas não manda, porque na verdade ele não manda, mas a galera que mandava meio que seguia, assim, algumas coisas de ideais do Johan. Aí, tipo, isso nunca foi explicado. Até agora não foi explicado direito, assim. Como tu falou, acho que até no episódio passado. Citaram que ele meio que participou lá, que ele ganhou uma grana, sei lá, alguma coisa assim, depois sumiu. Mas tu fica assim, por quê? Como? Sabe? Fora que nenhum jovem, por mais psicopata que seja de 15, 16, 17 anos, começa a liderar uma puta organização criminosa gigantesca assim do nada, e nem muito menos some do nada essa organização. Então, isso pra mim ainda tá muito fraco, e faltam 4 episódios pra acabar, e então eu não sei se eles vão explicar isso direito. Acho que não vai ter conclusão em relação a isso. Pois é, Acho que cara, eles não vão concluir. e essa história assim ficou muito estranha pra mim, sabe? Eles colocam um monte de coisas e, sabe, assim, pra mim eles deixam muito pra nossa interpretação. Tipo, entendam aí o que foi que aconteceu, mas pra mim faltou elementos pra eu conseguir chegar a esse entendimento. Outra coisa também, cara, o fato do Johan, ele mudar de plano algumas vezes ao longo do anime. Tu sempre acha que o Johan tá construindo um plano gigante. Só que quando chega ali naquele arco do Schwald, que tu entende que o plano dele em algum momento era matar o Schwald, que ele construiu um plano durante anos, tipo, isolando o cara, matando todo mundo que ele conhecia, não sei o que, de forma escondida, parará. E aí o cara, quando ele chega pra matar, tipo, eu percebi, na verdade, que eu tenho que fazer outra coisa, mudei de ideia. E, assim, por quê? Entendeu? Assim, não se justifica direito por que ele mudou de ideia, ele só mudou, ele vai pra outro plano, aí ele vai outra coisa, chega lá na casa do assassino serial lá, do assassino de encomenda, na verdade, de aluguel, que ele chega lá, primeiro diz pro cara matar ele, aí o cara dá uma risada, não mata, daí ele vira, mata o cara, tipo... Aí toda hora ele só vive perguntando, e aí, Nina, vai me dar um tiro na cabeça, não vai? Maluco, tu quer matar os outros, tu quer morrer, te decide, sabe, assim, porque tá meio complicado. Então, tem tantas atitudes complexas, eu vou dizer assim, complexas, estranhas, confusas, sabe? Que, cara, é difícil, assim, é um personagem muito difícil de entender, é difícil de entender o plano dele. E eu não sei se isso é proposital, esse que é o problema, eu não sei se isso é proposital ou se é só um problema de roteiro mesmo, assim, que o cara, ele foi criar um personagem, que ele quis criar um personagem misterioso, complexo e tal, na verdade, acabou criando um personagem com falhas, né, na sua lógica, ali na sua trajetória. E outra, falando da questão de esconder as mortes, cara, ele já conseguiu esconder as mortes daquela galera lá que ele matou pra esconder os escândalos do Christopher, que inclusive, não sei por que ele queria esconder esses escândalos do cara, não entendi até agora o que isso tinha relação. Mas ele conseguiu manipular ali aqueles serial killers pra fazer isso. Ele conseguiu matar todo mundo que estava envolvido com o Schwald ao longo de não sei quantos anos, sem que ninguém descobrisse qual era o real plano dele. Então, cara, o anime já mostrou, pelo menos já disse, na verdade, porque ele não mostrou, mas disse, que ele tem essa capacidade de conseguir matar pessoas e se esconder ao mesmo tempo, esconder o objetivo e a autoria dos crimes. Então... E por que ele não faria aqui, sabe? Porque o anime precisa ter o clímax, entendeu? Então, enfim, eu tenho algumas ressalvas, cara. Algumas ressalvas. Novamente, é um anime que, pra mim, no micro, ele faz um ótimo trabalho, mas quando a gente vem pro macro, de planos, de intuitos do vilão e tal, eu acho muito frágil, cara. Eu acho muito frágil e eu acho que isso se revela aqui, novamente, um clímax muito interessante, com questões emocionais muito legais, uma construção, exploração da cidade muito bacana, mas esses aspectos aí de plano do vilão e objetivos, cara, pra mim continua meio confuso, assim, e misterioso e estranho, assim. Espero que esses próximos 4 episódios expliquem, mas acho difícil. 4 episódios pra explicar e pra fechar todas as lacunas que precisam ser fechadas é complicado. E outra, até agora a gente não sabe direito o que aconteceu com o Kinderheim, né? A gente sabe que todo mundo morreu, aí o Johan aparece meio que no final, meio que depois todo mundo morreu pra ajudar lá o Christopher a sair lá daquele lugar que ele tava escondido,
E é isso que a gente tem de informação, né? Basicamente sobre o desastre. Será que vai aparecer o que exatamente aconteceu lá em Kiderheim ou não? Cara, muita coisa. Faltam 4 episódios, tem muita coisa pra acontecer. E, enfim, cara. Agora, a última coisa pra encerrar aqui os nossos comentários é: quem tu achas que pode morrer nesses últimos 4 episódios, né? Até o final do anime? Uma coisa é, lembre-se, quando o Lund sai de dentro do hotel... cara, não me fala isso. Não me fala isso. Grimmer, olha pro Grimmer e fala: vamos fazer um piquenique, tomar um café, te pagar uma bebida, uma coisa assim. Pagar uma bebida, é isso. Vou te pagar uma bebida quando terminarmos. Cara, na hora eu tava assistindo com a minha noiva, ela virou pra mim e falou: e aí, quem é que morre? Cara, então assim, bora lá. Eu acho que o Johan morre no final. Pra mim, ele tem que morrer. Não faz... Não é que tem que morrer no sentido de que, porque ele é mau e tal, não sei o que, mas pela história que o anime construiu, acho que se ele ser preso ou algo do tipo, não faria muito sentido. Então, pra mim, o Johan, ele tem que morrer. E dali, cara, eu não acho que eles vão ter coragem de matar nenhum personagem extremamente importante, tipo o Tenma ou a Nina. Eu acho que o Roberto morre também. Cara, se bem que eu acho que o Roberto morre, mas ele tem cara de ser aquele personagem filho da puta da série todinha, da história todinha, que no final dá se safa. Não vou me surpreender se o Roberto não morrer no final dessa porra, entendeu? Mas eu acho que o Johan e o Roberto morrem. E eu acho que o Lund ou o Grimmer morre. Se eu tivesse que apostar, eu apostava no Grimmer, porque o Grimmer é o personagem lá, tipo, que é o legal e tal, não sei o que. E aí, tipo, como o objetivo final dele é expor ali o Bonaparte, um monte de coisa e tal, eu acho que tem outros personagens que podem cumprir isso por ele, no final das contas. O Lund meio que tem que ter a redenção dele, de voltar pra família ou algo do tipo. A gente já vê um vislumbre disso aqui numa certa cena do episódio, dele lembrando do neto, pensando: será que eu escrevo uma carta pro meu neto ou não e tal. Então eu acho que o Grimmer, o Roberto e o Johan morrem no final até o final do anime. Mas e tu, o que tu acha? Cara, eu acho que vai morrer todo mundo, vai cair uma bomba atômica e acabou o anime. Brincadeira, cara, brincadeira. É tipo assim, eu acho que o Roberto vai morrer. Eu acho que o Grimmer não vai morrer. O Roberto vai morrer num confronto com o Lund. Só que o Lund vai sair ferido de lá. E meio que o Tenma vai salvar o Lund de novo. Entendeu? Aí eles vão ficar naquela situação de novo: você me salvou aqui e tal de novo. Porque eu acho que vai ter o confronto do Lund vendo o monstro. Eu acho que o Lund vai chegar no momento onde ele vai se confrontar com o Johan. Porque até agora ele ainda diz que o Johan é fruto de imaginação. Ele ainda fala: eu sei, eu consigo entender tudo que está acontecendo, eu ainda não tirei da minha cabeça que ele pode ser apenas o fruto de uma imaginação. Ele pode ser apenas um monstro imaginário, alguma coisa assim do tipo. Então eu acho que naquele aspecto dele, do ver pra crer, eu acho que ele vai ver literalmente o Johan, vai olhar ali, ter o confronto de fato com o monstro. Eu não sei se esse confronto vai matar ele, mas eu acho que não. Porque eu acho que ele ainda tem uma história aberta, a história dele não tá fechada a ponto dele morrer. Então, tipo assim, o Grimmer tem um piquenique dele com o Tenma, entendeu? Então, tipo, a gente tem esse peso de achar que, acho que ele não pode morrer. Mas é justamente por isso que eu tô te falando que eu acho que ele morre. Ele tá fazendo muito plano, entendeu? Plano com muita gente. Vai morrer, cara. Não fala isso pra mim, cara. Eu gosto dele. E o Bonaparte vai morrer, logicamente. Se o Bonaparte não morrer, ele vai meio que testemunhar pro Tenma ser inocente, a favor do Tenma. Pro Tenma ser inocente, né? Pra ele falar que realmente tudo era plano do Johan. E eu acho que é nesse aspecto aí. O Roberto e o Johan morrem, né, no final do anime. O Lund, ele vai ter um confronto ali onde ele vai sair machucado. Provavelmente ele não vai morrer, ele vai sair machucado. E o Tenma vai salvar ele. E o Grimmer, que é tipo assim o meu Coringa, entendeu? Que eu espero que ele não morra. Mas se ele morrer, eu vou ficar muito, 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 muito triste. Entendeu? Porque, tipo, o cara teve uma das piores vidas. Ele é literalmente o oposto do Johan. Ele meio que foi criado como o Johan, só que ele virou o oposto dele. Então, tipo, o Johan, isso era até um ponto que eu queria deixar aqui no final do nosso episódio de hoje, que é falar sobre a justiça do Johan, que é justamente a questão dos planos do Johan. Porque se tu juntar tudo o que o Johan fez, é claro que ele cometeu atrocidades, ele foi um assassino, ele foi horrível, ele é literalmente um monstro,
mas aparentemente ele tá fazendo isso tudo, ou boa parte disso, por justiça, pra punir as pessoas que fizeram aquilo com ele, entendeu? Então ele foi atrás do Shivaldi, ele fez tudo aquilo contra o Shivaldi pra chegar e atacar ele, pra atacar ele indiretamente e depois chegar nele, porque ele queria ir atrás da pessoa que meio que patrocinava todas aquelas coisas que aconteciam com ele, na questão do orfanato, na questão do governo e tal. Aí ele via ele como um vilão, Shivaldi como vilão. Só que depois que ele teve meio que o confronto dele com o Shivaldi, ele viu que não era o Shivaldi o vilão, que era outra pessoa. Então ele mudou os planos dele e foi atrás da outra pessoa, que no caso agora é o Bonaparte. Mesmo ele passando por outras pessoas e matando quem estava entre eles, que no caso é o bebê, e o outro lá que eu me esqueci o nome. Então, tipo assim, eu acho que tem uma certa concordância no caminho que ele trilhou, mas eu acho que poderia mostrar com mais clareza esse caminho, entendeu? Pelo menos assim, antes da morte dele, uns 10 minutos ali do anime, quando ele estiver sufocando no próprio sangue, mostrar ali, tipo, como foi a trajetória dele até ele chegar naquele ponto ali, entendeu? Meio que, pelo menos rapidinho, como ele manipulou as pessoas, o caminho que ele passou, as pessoas que ele passou, porque a gente consegue fazer isso com o tema. A gente consegue acompanhar a trajetória do tema até aquele momento ali, mas a do Yohan a gente não consegue. Então ia ficar muito legal no final do anime mostrar essa trajetória do Yohan, de como ele conseguiu chegar ali. Como tu falou, ele fazendo aquela organização milionária quando ele era adolescente, depois de ter sumido. Por qual motivo ele sumiu, entendeu? Então, tipo, ia ser muito legal, o anime ele ia ganhar muitos pontos fazendo isso. Se ele não fizer, tudo bem, eu entendo. Ele perde pontos por isso, não. Mas é aquele negócio, fica subentendido, a gente cria as nossas teorias, como a gente criou, algumas assertivas, outras não. Mas é isso, o anime, ele é basicamente isso, é um anime que faz a gente pensar, que faz a gente investigar, que faz a gente tentar se aprofundar no assunto, que faz a gente ter curiosidade sobre o assunto, tanto psicológico em relação ao Yohan, quanto àquela estrutura social, que é aquela época ali, estudar sobre aquela época, ver se realmente aquelas coisas de fato aconteceram, né? Se aquilo é baseado em fatos reais, em algumas coisas reais, não o anime sim, mas aqueles posicionamentos históricos ali. Então, tipo, é um anime muito, muito bom, tanto na trajetória do vilão, acentuando aqui, né, dizendo aqui, que se contarem no final como foi feita a trajetória, ele vai ficar melhor, quanto na trajetória do nosso herói e nos nossos personagens secundários. E todos os personagens que eles mostrou ali foram muito bem aproveitados, tiveram seu momento de tela, mas assim, os mais filha da puta mesmo, até agora, o filha da puta total desse anime é o Roberto. Porque o Roberto é o único que não tem história, é o único que não tem humanização, é o único que a gente não pensa, porra, qual foi, mano? Qual é a tua história? Por que tu é filha da puta desse jeito, entendeu? O Yohan, a gente entende que ele foi tentaram transformar o Yohan nisso, ou o Yohan nasceu mal, ou o Yohan já veio com aquele ódio do ventre da mãe dele, porque a mãe dele jurou vingança, então o Yohan é uma criança amaldiçoada. Então tem tudo isso no anime que faz a gente pensar. É um anime muito bom nessa área do nosso raciocínio lógico. Faz a gente pensar em cada episódio, faz a gente pensar em tudo que tá acontecendo aí naquele momento. Parabéns aí ao criador. Cara, e assim, como tu acha que o Yohan vai morrer? Eu acho que ele ou se mata, ou tipo assim, sei lá, acontece alguma cagada e aí ele só meio que morre, no sentido de que ninguém vai realmente dar um tiro nele, ele só meio que fica pra morrer por causa de algum acidente, um incêndio, sei lá, alguma merda do tipo, entendeu? Eu tenho a sensação de que vai ser isso, cara. Eu tô achando que no final das contas ninguém vai efetivamente matar o Yohan, saca? Até porque, assim, sei lá, velho. Tipo, o anime tá o tempo todo falando sobre o que o Tema não pode matar, a Nina não pode matar, o Tema não pode matar, a Nina não pode matar. Aí, tipo, se nenhum deles matar, eu não acho que o Grimmer vai matar, porque seria muito esquisito o Grimmer, que ao longo do anime não tem uma relação direta tão grande assim com o Yohan, né? A gente consegue supor que eles se conheciam de Kidenheim e tal, mas ele não tem essa ligação tão forte com o personagem ao longo do anime. O Lund também é o detetive, poderia ser ele a matar, mas não sei, assim, não sei se seria legal ver o Lund matando o Yohan no final das contas. Então, cara, eu tô achando que ele só vai morrer, entendeu? Ele vai morrer de morte morrida. Eu acho que ele vai levar um tiro, só que eu não sei de quem é, mas esse tiro não vai matar ele. E, tipo assim, não sei de quem ele vai levar esse tiro, mas aí
No caso, eu sei que o tema vai estar ali perto, entendeu? Então o tema vai ter meio que nas mãos dele a vida do Johan de novo, podendo salvar ele ou não, entendeu? Aí ou o tema deixa ele morrer ali se sufocando no próprio sangue, ou o tema tenta salvar ele. Mas eu acho que aí o tema vai Seria tomar aquela escolha de novo, entendeu? Falar, pô, dessa vez não, cara, dessa vez vai de base mesmo, vai jogar no Vasco. Pois é, cara, tipo, ia ser muito foda esse final, né? Seria muito interessante. Então é isso, galera. Mais um episódio do Triângulo Nerd Podcast vai chegando ao seu final. Muito obrigado a quem nos ouviu até aqui. Não esqueça de curtir, compartilhar e comentar no nosso conteúdo. Estamos disponíveis aí no YouTube, no Spotify, no Amazon Music. Estamos também no Instagram, postando aí quando o novo episódio sai, a programação semanal. Estamos em todas essas redes como Triângulo Nerd ou Triângulo Nerd Podcast, é só nos procurar lá. Fica aqui aquele meu abraço e até a próxima. É isso aí, galera. Um grande abraço e até a próxima. Isso é tudo, pessoal.